Jesus, nossa razão de viver. Rádio Web JB. Toninho Silva. E chegamos no episódio número 30. Não tenha medo. Você tem medo? Quem não tem, não é verdade? Então vamos entender por que não tenha medo. Dr. Robert Coe esclarece para você na visão do apóstolo Paulo. Deus te abençoe. Rádio Web JV, a rádio que traz a palavra de Deus até você. Rádio Web JV. Aqui você ouve de Jesus e sua salvação. Muitas vezes, numa conversa, começamos falando de um assunto. De repente, lembramos que tínhamos esquecido algumas coisas importantes e voltamos para falar do assunto anterior. Isso também aconteceu com Paulo na sua carta aos Efésios. Efésios 3:1 começa assim: quando penso em tudo isso, em tudo que eu escrevi até agora, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, para o bem de vocês, gentios. Mas ele não deu continuidade a esta frase. Mudou de assunto, dizendo que vocês sabem que Deus me deu essa responsabilidade especial de estender a sua graça a vocês. Somente no versículo 13, volta retomando o assunto, dizendo: portanto, peço-lhe que não desanime por causa da minha provação, da minha prisão. É por vocês que sofro, a honra é de vocês. Quando penso em tudo isso, caio de joelho e oro ao Pai, retomando a continuidade da versículo 1, e começa dali a sua segunda grandiosa oração desse capítulo. Porque ele não concluiu seu pensamento. Ele estava pensando nas pessoas. Será que elas ficaram com dúvidas? Elas ficaram convencidas de que Deus tem planejado tudo para nós antes de criar o mundo? Paulo, antes de ser um grande pensador, teólogo, missionário, era também um pastor que amava o seu rebanho. Ele sabia muito bem o que suas ovelhas pensavam. Mais importante que as doutrinas são as pessoas. Depois de tudo, ele disse do plano maravilhoso de Deus, não só para a humanidade, mas para cada um de nós, judeus ou gentio, que somos o povo e família de Deus, abençoados em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais, e que somos também a casa de Deus. Mas o fato de ele ser ainda prisioneiro pode ser um grande incômodo para seus ouvintes. Se Deus não pode cuidar do seu servo fiel Paulo, como pode cuidar de nós? Essa não era apenas a dúvida de todos os cristãos, mas também dos próprios líderes da igreja da época. Paulo disse para Timóteo: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo o sofrimento pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. E também em 2 Timóteo 3,12. Todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Como era uma carta pessoal, significa que até próprio Timóteo sentia desconforto
com a prisão do Paulo. Isso não acontece conosco também? Por que essas coisas estão acontecendo comigo? Deus não podia ter interferido para que isso não aconteça. Paulo nunca reclamou dos seus sofrimentos e nem suportava com o espírito estoico como os gregos, mostrando heroísmo, achando que o sofrimento faz parte do destino, vem para enobrecer o nosso espírito interior. Mas Paulo disse em Filipenses 1:12: quero que saibam, irmão, que tudo que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas. Pois todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabem que estou preso por causa de Cristo. E por causa da minha prisão, a maioria dos irmãos aqui se tornou mais confiante no Senhor e anuncia a mensagem de Deus com determinação e sem temor. O que Paulo está dizendo é que não tenha pena de mim, não chore por mim, economize suas lágrimas. Em Cristo está tudo certo. Não é importante o que está acontecendo comigo. Amplie a sua visão. O Senhor está agindo através do que está acontecendo. Por isso, quando penso em tudo isso, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, para bem de vocês, gentios. A visão dele é diferente. Eu, Paulo, não é prisioneiro de Roma, mas de Cristo Jesus. Em primeiro lugar, se não fosse por causa de Cristo Jesus, não estaria preso. Se eu continuasse fariseu, doutor da lei, hoje provavelmente estaria abrindo minha cátedra numa das sinagogas de Antioquia, Alexandria, Damasco ou Jerusalém. Sou prisioneiro por causa da proclamação do senhorio de Cristo Jesus. Em segundo lugar, se não fosse pela desígnio de Deus, pois vocês receberam o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, para que a imagem de Cristo seja formada em nós. Em terceiro lugar, a prisão dele foi um preço pequeno a ser pago para que o Evangelho seja proclamado entre os gentios. Por isso ele disse que sou prisioneiro de Cristo Jesus para o bem de vocês, gentios. Alegremente ele se ofereceu como sacrifício a Deus, abrindo a porta do Evangelho para os gentios. Por isso, antes de prosseguir com sua exposição, ele disse: peço-lhes que não desanimem por causa das minhas provações. É por vocês que sofro. A honra é de vocês. Mais importante do que as doutrinas, deixar que ninguém se escandalize por minha causa. A minha prisão é motivo de glória, porque sou prisioneiro de Cristo. Meus irmãos, não desperdice as suas experiências. Às vezes são difíceis, mas são lições preciosas. Encare-as como graça de Deus para a sua vida, uma preparação para que você seja usado por Deus. Amém e amém.